A carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, você que tem a sua Bíblia, você que pegou ela, abra comigo em Hebreus, o capítulo de número 9, tá certo? E o versículo é o versículo de número 27, que diz assim: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então aqui nós vamos refutar já duas ideias com apenas um versículo. Primeiro, a ideia da reencarnação. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. O próprio texto está dizendo, né? O homem não fica morrendo, voltando, morrendo, voltando. Então, a própria carta dos Hebreus está nos dizendo, o homem morre uma só vez, ok? Depois disso, nós vamos refutar agora a ideia do purgatório, tá? Depois disso, o juízo. O texto também diz que depois da morte segue o juízo, tá certo? Então não tem estado que você fica ali esperando, aprendendo com os erros que você teve na terra, sendo redimido naquele período. Não, morreu, já está salvo ou já está condenado. Não existe isso de depois lá nesse estado você ter a opção de ser regenerado, de você voltar aos princípios, se arrepender após a morte. Não. O próprio texto está dizendo, segue o juízo, certo? Morreu, segue o juízo, não tem mais conversa, tá certo? Também nós vamos ver em Daniel 12, versículo 2. Daniel 12, versículo 2. Olha o que o texto vai dizer. Daniel 12 e 2. Diz assim o texto na Bíblia Sagrada: multidões que dormem no pó da terra acordarão. Olha, o profeta Daniel dizendo, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para desprezo eterno. Então não tem esse estágio do purgatório. Então nós refutamos aqui já duas ideias em um versículo e citamos agora Daniel 12, versículo 2. É muito importante você anotar todos esses versículos. E para você que está aqui também acompanhando essa aula ao vivo, já vou deixar aqui minha equipe atenta para o final da aula. Eu vou estar disponibilizando para vocês um link especial, um link de uma sala Zoom, que eu terminando essa aula eu vou estar atendendo você nessa aula Zoom para tirar todas as dúvidas dessa aula. E para você tem também que entrar nesta aula Zoom, uma aula especial, para depois, no final da aula, dessa aula ao vivo, óbvio, aqui do YouTube, para você que entrar depois lá, eu vou também estar disponibilizando este material que eu tenho aqui em PDF, mandando para você exclusivo, mas para você que entrar depois lá, para a gente conversar e bater um papo, tá ok? Vamos lá então? A vida depois da morte no estágio intermediário. Nós precisamos entender um pouco o que é esse estágio intermediário, né? É o estado entre a morte física e a ressurreição, certo? Então a pessoa morre, o corpo desce à sepultura e o espírito ela não fica vagando, o espírito não volta em outra pessoa. Existe um estágio intermediário, em que algumas religiões pregam que esse estágio é o estágio em que a pessoa está no sono profundo, o sono da alma, mas a visão mais coerente, mais predominante é que os salvos já estão no paraíso e os mortos que morreram ímpios já estão na condenação, né? Acabamos de ler algumas referências que faz alusão a isso. Então esse é o estágio intermediário entre a morte física e a ressurreição. Ressurreição dos salvos, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, e a ressurreição dos ímpios lá no juízo do trono branco. Pastor Éder, essa ressurreição dos salvos, alguns ímpios vão ressuscitar? Não. A primeira ressurreição é só os salvos. Eles continuarão no tormento e depois lá no final, no juízo do trono branco. Aí sim, só os ímpios ressuscitarão. Perfeito? Aí engana-se quem pensa que o estágio intermediário o homem deixa de existir, como acabamos de falar no sono da alma, né? Realmente a Bíblia fala sobre sono, sobre dormir, mas isso é apenas uma linguagem figurada para falar de morte.
Então nós vamos ver ali algumas referências em João, capítulo 11, versículo 11, Atos 13, 36, 1 Coríntios, capítulo 15, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 a 15, vai dizer sobre esse sono, sobre o homem dormir, mas é uma linguagem figurada para dizer sobre morte, porque quando nós dormimos, nós estamos cessando nossas atividades carnais. Quando você deita na sua cama para dormir, você cessa todas as suas atividades. Então, quando a Bíblia diz sono da alma, a pessoa está dormindo, é nesse sentido, que ela está com as suas obras terrenas cessadas, tá certo? O corpo cessa. Por isso a Bíblia está dizendo, fazendo alusão ali a esse sono, a esse momento de dormir, tá certo? Nós vamos ver aqui alguma referência muito tradicional e muito importante na história do rico e do Lázaro. E agora aqui nós vamos refutar ainda mais essa questão do sono da alma, tá certo? A história do rico e Lázaro, Jesus falou uma experiência consistente entre morte e ressurreição, tá certo? Vamos lá, Lucas, capítulo 19, para que a gente possa acompanhar. Lucas, capítulo 19, Lucas, capítulo 16, o versículo é o 19. Lucas, capítulo 16, e o verso é o 19. Nós vamos ver essa história que alguns defendem que é uma parábola. Mas vem comigo, uma história ou parábola é indiferente. Por quê? Jesus sempre usou parábolas, mas sempre trazendo coisas cotidianas, coisas que aconteciam. Jesus não vinha com uma história qualquer, como a da Chapeuzinho Vermelho. Jesus vinha com uma história que realmente acontecia. Então, se é uma parábola ou não, e partindo da premissa que seja uma parábola, Jesus está falando uma coisa real, uma coisa que acontece, uma coisa que no mundo espiritual está acontecendo. Então, nós temos esse entendimento. E quando a história é narrada, vai contar que Lázaro foi conduzido pelos anjos ao paraíso. E o ímpio, o rico, não que todo rico vai para o inferno, mas essa alusão de rico, ímpio, faz uma alusão àquele que preza muito ao dinheiro, que o seu Deus é o dinheiro, que dá mais valor ao dinheiro que a sua própria salvação. Então aqui o ímpio é conduzido para um lugar de tormento. Para você entender de forma rápida como que era antes que quando Cristo morre, desce e prega aos que estavam cativos. Antes que isso aconteça, que Jesus desça aos cativos, a Bíblia diz, a história, o Hades era um lugar onde ficava um lugar de tormento, no meio ficava o abismo e do outro lado ficava o seio de Abraão. Então, conforme a parábola ou a história é contada, os dois se viam, né? E a Bíblia diz que o rico, o ímpio, que está no tormento, pede para que Lázaro molhe a ponta de suas mãos e coloque em sua boca, porque ele está em grande tormento. E também pede para que Lázaro ressuscite e volte e conte aos seus amigos e parentes o que ele está passando, para que não venham para aquele lugar, né? E ele é advertido dizendo que o morto não volta. Então nós refutamos aí mais uma história aí do espiritismo, que os mortos voltam e conversam com a gente. Isso são demônios que tentam iludir as pessoas, tá certo? Então, quando isso acontece, nós vamos ver aí algo acontecendo e eles estão em consciência. Então, se Jesus está contando essa história, Jesus não está contando uma história mentirosa. Se ele está contando uma parábola, ele não está contando uma parábola mentirosa para que as pessoas acreditem de forma errônea. Ele está contando algo que está acontecendo ali no mundo espiritual, né? Então, quando isso acontece, eles estão se vendo, está tendo essa consciência tanto de um contra o outro. Um já está no seio de Abraão, desfrutando das alegrias, desfrutando do gozo eterno, e o outro está no tormento. Então, nós aqui já eliminamos aí essa questão de reencarnação, essa questão de voltar e falar com os mortos, né? Nós refutamos essa ideia. E mesmo que o relato seja considerado, já falei isso, que seja uma parábola, Jesus ele usa conceitos reais, né? Isso é muito importante você entender. Então,
esse relato do Senhor Jesus é uma indicação de vida depois da morte, né? Uma indicação para onde nós vamos. Aqui nós já temos uma resposta, né, dessa aula. Para onde nós vamos? O ímpio vai para o tormento e o salvo já está no paraíso. Aqui fala do seio de Abraão, mas que agora é paraíso, tá certo? É a mesma coisa. Vamos lá então. Nos Salmos de número 49, versículo 15, você que pode... Vamos lá, Salmos de número 49, versículo 15. Olha que interessante, o salmista nos traz uma referência muito interessante aqui, ó. Mas Deus redimirá a minha vida da sepultura e me levará para si. Olha o que o salmista está dizendo. Ele me levará para si. Ou seja, nós já estamos respondendo a pergunta da aula. Para onde nós vamos? Olha o salmista dizendo, os salvos, Deus levará para si. Então nós já sabemos para onde o ímpio vai e onde o salvo vai, tá certo? Estevão, capítulo 7, 59 de Atos, vai também nos dizer no momento que ele está sendo apedrejado. Ele vê os céus abertos e Jesus à direita do Pai, e ele entrega o seu espírito. Então como que existe sono da alma? Como que a pessoa está dormindo se ela está entregando o seu espírito? Outra referência, Lucas capítulo 23, versículo 43, aquele período, aquele momento em que o ladrão está com Jesus na cruz do Calvário. É muito importante essa referência, porque nesse momento o ladrão está na cruz com Cristo e ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus olha para o ladrão e diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Como que a pessoa dorme fundo, esperando o arrebatamento, mas Jesus ao mesmo tempo está dizendo: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então haverá uma consciência, haverá já um paraíso, haverá já um gozo eterno. Então Jesus faz essa promessa para o ladrão que está na cruz, né? A partir Filipenses capítulo 1, versículo 23, também diz assim, Paulo diz a carta aos Filipenses 1 e 23, abre a sua Bíblia em Filipenses 1 e 23. Paulo diz: a partir e estar com Cristo é muito melhor. Olha o que ele diz, partir e estar com Cristo é muito melhor. Ou seja, ele está querendo dizer para a igreja de Filipenses: olha, estar na terra, fazer a missão, fazer a vontade de Cristo é maravilhoso, mas estar com Ele é muito melhor. Então como é que Paulo está dizendo estar com Cristo é melhor nos céus, se é um sono profundo? Então nós estamos aqui refutando essa história de que a pessoa dorme e fica esperando o arrebatamento, tá certo? Vamos lá. E quem morre sem a salvação? Né? O ímpio, no caso. Nós vemos ali já essa parábola do Lázaro, né? E o homem rico. Nós vemos o Lázaro e o homem rico. O rico já está no tormento. Nós já definimos essa situação. Segundo a Tessalonicenses, você que tem aí a sua Bíblia, vamos lá para mais uma referência. Segundo a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, vai nos trazer mais uma referência sobre essa questão das pessoas que morrem. Eles sofrerão, olha o que diz o texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, eles sofrerão a pena da destruição eterna. Olha aí, ó, eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E nós vamos ver que os que morrem ímpios sofrerão a punição. Nós falamos já no início da aula que haverá punição, já lá no juízo do trono branco, ressuscitarão os ímpios e receberão a sua punição. Em contrapartida, na primeira ressurreição, os salvos que ressuscitarem vão receber o seu galardão. Isso significa um prêmio, uma recompensa, né, pelos serviços prestados. A Bíblia fala de um galardão nos céus, né? O crente receberá conforme o seu trabalho aqui na terra.
Jesus falou que aqueles que são perseguidos deveriam se alegrar, pois haverá grande galardão com Ele nos céus. Isso é muito importante a gente entender, que tudo que você faz aqui na terra, você vai receber um galardão. A Bíblia diz que as nossas obras passarão pelo fogo. O que é passar pelo fogo? É passar pelo crivo de Jesus. Jesus vai ver se você fez realmente as suas obras visando o benefício do reino, visando as pessoas ou visando o seu próprio benefício.